Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e estamos estudando neste trimestre o tema central, Recomeçar, um grande desafio. É um estudo sobre o livro de Esdras e Neemias. Hoje, na lição de número 6, o tema será Caminhando na Direção Certa. Esdras é citado como um escriba hábil na lei de Moisés e tem a tarefa primordial de ensinar aqueles que não a conheciam. Esdras, capítulo 7, versículo 25. Ele é apresentado como um descendente direto de Arão, está lá no verso 5. Esta foi a sua primeira viagem e demorou cerca de 4 meses para completá-la. O contexto histórico é que já se faziam 58 anos que o templo havia sido levantado. Dentre as suas características, deveria sobressair de um homem, intérprete da palavra de Deus, professor, daqueles que procuravam conhecer a lei, cumprir e vivê-la. E só então ensiná-la. Eu e você, crentes em Jesus, somos chamados por Cristo para esta missão. Veja, ide e fazei discípulos. Mateus 28, versículo 19. Esta é a direção certa para a vida do discípulo de Jesus. Vejamos então três elementos importantes na vida desse homem de Deus, para somar na vida daqueles que vivem o grande desafio, como nós, de recomeçar na direção certa. Vamos ler a Bíblia em Esdras capítulo 7, versículos 8 a 10. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, o privilégio de poder mais uma vez estudar a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que tenhamos mesma paixão, mesmo amor que o teu servo teve de estudar, de ensinar, mas também de viver a tua palavra. Que esta lição possa nos ajudar a compreender a tua vontade para nós, para esta geração. Nos abençoa, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vivemos em um tempo em que cada dia surgem novidades contrárias à palavra de Deus. A revelação bíblica ficou em segundo plano, dando lugar a experiências místicas que satisfazem o ego humano. A corrida desenfreada em busca de milagres tem substituído o examinar meticuloso da revelação divina. Estamos diante de uma geração frustrada espiritualmente, oca e carente de direção. A despeito de todo o material que está à nossa disposição, Bíblias com diversas versões, comentários bíblicos, dicionários, enciclopédias, o povo de Deus tem negligenciado o ensino sistemático da sua palavra. Como disse certo autor, nós vivemos um analfabetismo bíblico. Ou seja, pessoas que não conhecem nem o básico da palavra de Deus. Eu quero ler a Bíblia em Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 6. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. E ainda, Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus.
Ao estudar essa lição, eu me pergunto onde estão os curandeiros de plantão, os profetas, as orações milagrosas. Parece que tudo sumiu nessa pandemia, não é mesmo? Eu fico me perguntando onde eles estão. Isso não significa que eu seja incrédulo. Muito pelo contrário. Eu acredito no poder de Deus e que Deus é o Senhor da história, que está no controle de todas as coisas. Mas eu não acredito nos vendilhões de cura, de profecias forjadas por profetas que falam de si mesmo e não de Deus, do evangelho falsificado, sem cruz, sem santificação, que está contrário às Escrituras. Esdras sabia que a verdade estava na Escritura. A Bíblia precisava ser trazida para o lugar que lhe pertencia. Apenas era necessário um homem com o coração disposto a ser ensinado junto com o seu povo. Então, Esdras parte de Babilônia rumo a Jerusalém, carregando não apenas a sua bagagem de viagem, mas um coração disposto. Como estudioso e exímio conhecedor das Escrituras, Esdras sabia que nela estava o caminho para conhecer a vontade de Deus. Então ele dispôs o seu coração para conhecer o querer de Deus. Precisamos, nos dias de hoje, dessa mesma disposição também. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Precisamos viver experiências profundas com o soberano Deus através da leitura e estudo da sua palavra, para assim também contagiar outros. Conduzir pessoas até a vontade de Deus só será possível se a Bíblia for conduzindo-nos também. Só é possível chegar a Deus se o conhecermos. Só é possível conhecer a Deus se ouvirmos a sua voz. O versículo 6 do capítulo 7 do livro de Esdras fala dele como um homem entendido e conhecedor da palavra. Olha o que diz: hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor. Versículo 6 do capítulo 7. Além de sacerdote, Esdras era escriba, tinha recebido uma autoridade governamental, um cargo como secretário designado para executar algumas funções de confiança, como, por exemplo, fazer o controle e alistamento de contingente. Também era um revisor literário, o que já foi falado anteriormente. Fazia cópia de textos sagrados. Você vê isso em Esdras capítulo 7, verso 11, 14, 25 e ainda Neemias capítulo 8. Eu quero ler Esdras capítulo 7, versículo 11 e 25. Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Observe que os judeus que não tivessem conhecimento das Escrituras deveriam ser ensinados, instruídos nelas. Sem dúvidas, Esdras sugeriu a Artaxerxes o que o decreto deveria conter. E esta última provisão, a do ensino, coincidia com o principal alvo da sua vida, como escriba, de ensinar a palavra. Esdras estabeleceu estratégias orientadas pelo Senhor para levantar uma comunidade empobrecida cultural, social e espiritualmente. Ele avalia as condições do povo judeu com o objetivo de fazer as mudanças necessárias. Esdras, então, identifica que a raiz do problema estava no distanciamento do povo das Escrituras Sagradas. E, com alegria, vemos que o povo aceitou a orientação de Esdras e seguiu seus conselhos. A habilidade de transmitir a vontade de Deus a um povo carente de luz vem de um preparo minucioso, de uma busca incansável de melhores estratégias e, principalmente, de vivermos inteiramente debaixo da mão do Senhor. Você pode ver isso no versículo 9 e 28
de Esdras 7. A missão de Esdras não era nada fácil, como também a nossa realidade hoje. Lembremos-nos das palavras desse homem de Deus. Assim, visto que a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, encorajei-me. Confiemos, dependamos do Senhor. Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos mostra a melhor forma de transmitir o seu querer e a sua palavra. O livro de Esdras nos apresenta este personagem como alguém que vivia o que pregava. Esdras não revelou ser um homem com atitudes distantes da sua fé. Ele era estudioso, letrado e o que já sabemos, porém, não era apenas isso. Esdras era um conhecedor e um hábil orador, coerente e conhecido pela sua integridade e caráter. Tudo na vida e ministério de Esdras apontou para Deus e para sua vontade. Ele falava e discursava bem, mas sua intenção não era atrair a atenção para si mesmo, mas para que o povo enxergasse nele o Senhor. Assim aconteceu. Todos em sua volta conseguiam enxergar Deus nele. O seu discurso, o seu caráter estavam afinados. Quando olhamos o ministério do Senhor Jesus, podemos ver a mesma atitude que até hoje nos ensina. Mesmo sendo Deus, apontava sempre os olhos da humanidade para o Pai, não é? As palavras de Jesus eram cativantes, multidões o seguiam maravilhadas, porém a cada passo, a cada milagre, o Pai era glorificado. Segundo o comentário bíblico Bacon, diz o seguinte: isto realmente é um grande louvor para qualquer servo de Deus, e é uma descrição particularmente apropriada para alguém que, como Esdras, agiria como um intérprete da palavra de Deus e um professor da lei em Jerusalém. Os 3 requisitos de um bom professor são procurar conhecer, cumprir e só então ensinar. Em termos do Evangelho de Cristo, como um comentarista expressa, o Novo Testamento ordena que os homens ouçam o Evangelho, obedeçam-no e tornem-no conhecido aos demais. Consequentemente, todo cristão é convocado a fazer o trabalho de um Esdras, a fim de tornar a palavra de Deus conhecida às pessoas de sua própria comunidade. Vivemos tempos difíceis. Os púlpitos têm relativizado os ensinamentos bíblicos para agradar os ouvintes. A glória de Deus está sendo esquecida e os aplausos são a energia que alimenta o ego humano. Há uma verdadeira crise moral que às vezes se instala dentro da nossa própria casa. Somos crentes na igreja e fora dela nos revelamos carnais. Isso mesmo. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Enquanto isso, a vontade de Deus se distancia cada vez mais e a nossa influência, veja, se torna tóxica e contrária ao querer do nosso Criador. Lembre-se, o próprio Jesus disse que se o sal for insípido, para nada serve, a não ser pisado pelos homens. Precisamos moldar o nosso caráter e dobrar as nossas vontades. Precisamos, com urgência, que os Esdras desta geração se levante com ousadia. Que Deus, amados, nos ajude a viver exatamente o que Ele deseja que vivamos. Saiba que Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Mesmo enfrentando dificuldades, ele caminhou na direção certa. A sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. A boa mão de Deus, mencionada por ele aproximadamente 6 vezes, fez toda a diferença na sua trajetória. Isso mesmo. A boa mão de Deus abre portas para a pregação da sua palavra. Olha o que diz o texto. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Verso 6 do capítulo 7. A boa mão de Deus nos anima e nos encoraja. Está lá no versículo 28, ele diz assim: encorajei-me. O nosso coração disposto terá a força necessária para permanecer firme e constante, com ânimo e fervor espiritual.
se estivermos em Deus e Deus em nós, se permitirmos que a sua boa mão nos conduza, então desfrutaremos dos efeitos de vivermos no centro do querer do Senhor. Se permitirmos que a boa mão de Deus nos ensine, seremos aptos, veja bem, e habilidosos no ensino da palavra, moldando a cada dia nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou. Para pensar e agir, você tem buscado conhecer a vontade de Deus em sua vida? Você tem aperfeiçoado seus dons e talentos para a obra de Deus? O que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? Eu convido você a fazer as leituras diárias que vão de segunda até domingo, e você vai poder encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Então você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi Caminhando na Direção Certa. Eu não sei o que você compreende sobre a sua vida espiritual. Talvez você pense que você foi chamado para ficar à parte da obra de Deus. Mas saiba, Deus conta com você para que você anuncie as boas novas de salvação. Ele te convida também a conhecer dele mais, a estudar a sua palavra, a colocar o seu coração no ensino das Escrituras. E não só isso, há também a vivenciá-la, para que o mundo possa ver Cristo através de você. E para que a luz do Evangelho possa brilhar, trazendo luz ao mundo que está numa escuridão. Pois bem, para se inscrever é rápido, é fácil. É só clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário sobre a lição. Deixe a sua opinião e acione também o sininho para receber as futuras publicações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.